Curva a sua fronte. Pai Celestial, neste momento eu me lembro do apóstolo Paulo, preocupado com os cristãos de Corinto, dizendo que ele temia que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também, Senhor, aquele povo que ele alcançou para a salvação eterna, como filhos do Deus Altíssimo, que eles fossem enganados. E sabemos que isso depende de cada um, Senhor. Pois uma vez recebendo o Senhor Jesus, há uma necessidade de alimentar a chama da fé cada dia. Por isso o Senhor fala do pão nosso de cada dia. É a Tua palavra viva. É a chama da fé, Senhor, acesa. As lutas vêm, os problemas vêm. Mas nunca, jamais, em momento, em tempo algum, um problema será difícil ou impossível para o Senhor. Então sabemos que só depende de cada um de nós. Senhor, o Senhor nos ensina, a fé é pelo ouvir, o ouvir a Tua palavra. Que o Senhor encontre o nosso coração, cada coração preparado, receptivo, verdadeiramente com a consciência e os sentidos voltados para o Senhor. Sabemos, Pai, que momentos vêm em que a grande necessidade é que se tenha armas espirituais para o momento. Senhor, então nós pedimos, fale, Senhor. Encontre o nosso coração preparado para que cada um, Senhor, possa desfrutar da comunhão do Teu Espírito Santo. Viver em Cristo Jesus, sendo abençoado, abençoada e abençoando, porque assim o Senhor quer. Nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus? Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, irmãos, em espírito. O mundo viu Jesus em carne, não é? Há 2025 anos atrás, nasceu o Filho de Deus aqui na terra, mas ele cumpriu a sua missão. Você vê que a vinda de Jesus ao mundo, verdadeiramente, foi e é o maior acontecimento da história de toda a humanidade, toda. Por quê? Porque dividiu o tempo, né, irmãos? O antes e o depois. O planeta não existe há 2025 anos. Existe há milhões e milhões de anos. Quando Deus quis, Ele deu forma, criou todas as coisas. De Abraão até nós, de Abraão até Jesus foram 2000 anos. De Jesus até nós, 2025. Então vejam que o Filho de Deus veio à Terra, zerou o calendário, iniciou um novo tempo, abriu-se um novo calendário na história da humanidade. Então feliz é quem encontra Jesus e dá atenção a Ele, porque hoje nós não temos Jesus em carne, nós temos Jesus, Verbo de Deus, palavra. Mas temos o seu Espírito, como diz a palavra de Deus em Romanos 8, que o Espírito é o Espírito de Cristo. Então vamos aqui ao nosso estudo sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de fortaleza, de revestimento de poder, ou seja, é um poder sobrenatural que capacita os filhos de Deus a vencer adversidades e situações e coisas que naturalmente não se venceria. Foi isso que Jesus falou com os discípulos, para que eles ficassem em Jerusalém até o derramar do Espírito Santo, que os batizaria e os encheria de um poder celestial, um poder do céu, a fim de que eles, dali em diante, fizessem a sua obra, a obra de Cristo, com esse poder. Por quê?
Porque Satanás, irmãos, até Jesus chegar, Satanás reinava. Satanás estava na terra, já estava na terra como está, com os seus demônios, aquele 1/3 dos anjos que se rebelou contra Deus. E então Satanás criou o seu exército maligno, repartiu os espíritos em grupos, para que eles atuem na humanidade, atuassem e atuem, como Jesus diz, roubando, matando e destruindo. O cristão que não se prepara, que não abre o seu coração para entender a palavra de Deus, naquilo que o Espírito de Deus fala, porque cada um sente quando Deus está falando consigo. Cristão que não guarda aqueles mandamentos, né? Vamos dizer assim, são base de vida para todo cristão. E aquilo que o Espírito Santo fala, especificamente a cada um. Por exemplo, chega um cidadão numa igreja, ele está vivendo em adultério. O pastor, numa inspiração, explica e diz que adúlteros não entrarão no céu. Ele vai dizer assim, conversa fiada de pastor. Ele não guardou o mandamento. Se não levar uma rasteira violenta do diabo aqui na terra, na eternidade não tem como, porque ele ouviu, mas não deu atenção. E tantas outras coisas. Então o Senhor Jesus disse aos discípulos que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Eles não poderiam sair para pregar a palavra sem o Espírito Santo, ou melhor, sem o revestimento. Então, só lembrando essa base em Lucas 24:49, só lembrando essa base para nós então iniciarmos o estudo de hoje, é Lucas 24, que é o último capítulo, versículo 49. Então vamos lá, vamos juntos? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Vocês estão vendo? Do alto, ou seja, do céu. É isso mesmo. Assim como Jesus veio do céu, o único enviado por Deus, o Pai, assim Jesus enviou o Espírito Santo. Então, o Espírito, mas ele é Espírito, você não vê Espírito. Então é necessário compreender e receber por fé. Por isso as coisas de Deus são por fé. Você não vê Deus, mas você crê nele. Você não viu Jesus em carne, você crê nele. Você não viu Jesus no Calvário, você não viu Jesus na cruz, nós não vimos, mas cremos em todos os fatos que a Bíblia Sagrada relata desses acontecimentos, né? E aí então, chama-se a isso fé. Eu não vi, mas está escrito, eu creio. É fato. Pois assim é o Espírito Santo. Ninguém vê o Espírito Santo numa igreja, ninguém vê o Espírito Santo dentro de um cristão. Mas se o cristão tem, o mundo espiritual sabe que ele tem. Por quê? Porque ele foi revestido de um poder sobrenatural. Só que agora precisa alimentar esse poder. Como assim? Bom, você já deve ter ouvido o missionário Soares dizer muitas vezes assim. Às vezes eu busco e digo, Senhor, meu cesto está vazio. Quem já ouviu isso? Pois é, irmãos. Você, durante o dia, no decorrer do dia, como que se você fosse dando, liberando aquilo que você recebeu, repartindo, tá? Isso é uma realidade, irmãos. É como água, você tem que beber todo dia. Então tem que estar buscando na palavra e no Espírito Santo revestimento de poder. Tranquilo até aqui?
E então eu disse que o revestimento do Espírito Santo é um poder sobrenatural, que é o próprio Deus, que vai agir em você e através de você. Como assim? Vou te fazer uma pergunta. Como foi que aqueles heróis do passado venceram adversidades e problemas que seriam literalmente impossíveis de serem vencidos? A exemplo, vai comigo na carta aos Hebreus, capítulo 11, que é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Vamos lá, Hebreus 11. Aí a gente pensa assim, né, irmãos? Se o missionário Soares, se o missionário fala que está com sede, de vez em quando ele vai aos pés de Jesus e dizer que você está vazio, imagina a gente. Vai comigo. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Aí nós vamos direto no versículo 32 a 34. Vai comigo. 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Agora vem, olha só. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Eita, é muita coisa, irmãos. Lindo, lindo isso aqui, tremendo. Mas nós vamos na referência de Davi. Vamos aqui pegar como referência o Davi. Irmãos, como pôde um menino tão jovem, que não era nenhum soldado guerreiro, nem idade ele tinha para isso, nem idade. O alistamento para o exército era de 20 anos. No nosso caso aqui no Brasil, 18. O povo de Israel era 20. E o Davi era adolescente, era um menino. Como pôde um menino que não era guerreiro, que não tinha tática de guerra nenhuma, como pôde esse menino ter a coragem de encarar o Golias? Então, a princípio, como pode ele ter tido a coragem, a intrepidez, a ousadia de dizer, eu vou lutar contra ele? Isso estava dentro dele. Por que estava dentro dele? Porque ele contemplava dentro dele o poder de Deus, que era acima do poder dele. Então era um menino que confiava que pelo nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ele poderia entrar na batalha, que o próprio Deus entraria com ele. Esse é o ponto. Às vezes o cristão não se prepara, irmãos, não se reveste do poder para ter a chama da fé acesa na presença do Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Deus está em mim. A palavra me garante essa bênção. A palavra garante a bênção. E o Espírito Santo capacita, reveste. Mas lembrando, irmãos, que Davi, ele tinha uma comunhão com o Espírito de Deus. É impressionante, tanto que quando ele tem aquele arrependimento profundo e sincero, depois dos pecados que ele cometeu, isso é outra fase muito à frente, já era rei, estava já, cascudinho ali no trono. Quando ele caiu com Batseba, aquelas coisas todas horrendas, quando ele sentiu que ele não estava cheio do Espírito Santo, que ele não estava no revestimento, ele pediu isso a Deus, ele pediu a Deus que não retirasse dele o Espírito Santo. Preste bastante atenção nisso. Em todo o Antigo Testamento, só ele
fez esse tipo de oração comovente, em que ele cita o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é muito falado no Novo Testamento. No Antigo só 3 partes, tem várias vezes sobre o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. O anjo do Senhor, que era, vamos dizer assim, tinha o anjo, mas tinha a simbologia da pessoa de Jesus. E Jesus se manifestou se apresentou de diversas formas. E era o próprio Senhor. Então, observa comigo, porque o Davi disse exatamente isso no Salmo 51, versículo 11. Vai comigo lá. Salmo 51, versículo 11. Lembra disso? Então vai comigo. Não me lances fora da tua presença. Vai. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Está vendo, irmãos? Davi tinha consciência que sem o Espírito de Deus, ele seria um simples ser humano, sem poder sobrenatural nenhum. Gente, há problemas que vêm em que os demônios estão ali atuando. Se a pessoa não tiver o entendimento da palavra, mas o revestimento do Espírito Santo, ela pode desmontar. Muitos cristãos desfalecem, desanimam, se angustiam e não combatem por falta do revestimento do poder do Espírito Santo. A que se deve isso? Falta de oração, de adoração. O Davi era um homem de adoração, era um tremendo adorador. Quando você adora a Deus. Você está debaixo do Espírito da unção. Quando você ora a Deus, o céu se abre. Mas os cristãos de hoje, irmãos, acabei de pegar agora um relatório de atendimento. Nome fulano de tal, quero bênçãos para cada área da minha vida. Eu falei, eita, um container de bênçãos. O pessoal, engraçado, quero bênçãos para cada área da minha vida. E aí discorre. Saúde, finanças, filho, emprego para um, para outro. Eu digo, gente, pessoal, sinceramente, irmão, sem noção. Não tem noção de quantos demônios estão agindo. Não tem revestimento de nada. A pessoa não tem nada de luz, não tem luz nenhuma. O que está acontecendo? Não tem arma nenhuma para lutar. Ou seja, a pessoa que diz que é evangélica está com a vida toda destruída, não participa de cultos, não aprende a palavra, não compreende coisas espirituais, não ora. Se não tem base nenhuma, como é que vai combater, lutar? Se não tem uma arma, quanto mais o Espírito de Deus. Está acontecendo isso, irmãos. Todo mundo quer bênção pronta. Todo mundo. Olha, multidões estão querendo pastores super-homens que digam, eu resolvo os teus problemas. Só que a tua parte ninguém pode fazer. Tem gente aí, meu irmão, andando de lugar em lugar, morrendo de inanição espiritual. Eu posso encher meu estômago, você não fica saciado. Até marido e mulher que são uma só carne. O marido almoça, janta, a mulher fica sem comer, ela está alimentada. Vamos acordar. Mas vamos em frente. Estamos falando de Davi porque aquele contexto é forte, irmãos, de Hebreus 11. Porque Davi lá é uma referência, de homem que viveu da fé, e ele viveu cheio do poder de Deus. Como pôde um menino ter encarado o Golias? O Golias representa um problema imbatível, um problema invencível. Entre Golias e Davi, as aparências ditavam o quê? Quem venceria? Obviamente. Mas vamos ver onde estava a força de Davi. Claro, estamos falando do Espírito de Deus. A palavra, se nós colocarmos no coração, mas não nos revestirmos do Espírito Santo, o que acontece? Cai na letra. Fica recitando versículo, sem o poder do Espírito Santo. Então, gente, vamos lá. Davi e Golias.
1 Samuel 17, nós vamos em duas partes. Então, como resolver um problema grave? 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Nós vamos iniciar no versículo 32, eu quero pegar já a força de Davi, o poder que estava em Davi. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32, tem um título acima que diz assim: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Dá uma paradinha. Só o fato de Davi ter dito, eu vou lutar contra ele, significa que ele não sentia medo. Primeira coisa, ele não tinha medo. Quem se reveste do Espírito Santo não tem medo. Não tem, irmãos. O Espírito Santo, ele capacita com poder, força e poder. Pastor, não é Jesus? Sim, irmãos. Mas não são três deuses, é um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus. Você tem a palavra, mas tem que se encher do Espírito. Então vai comigo. Versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então Saul olhou com os olhos humanos, Saul olhou com os olhos naturais. Ele olhou Davi, aquele menino simples, franzininho, aquele adolescente, e ele olhou Golias, que ele conhecia muito bem, que sempre se apresentava com aquela armadura que parecia intransponível, que parecia imbatível, aquela coisa de aparência de um poder indestrutível. É assim que alguns problemas se apresentam, irmãos, e às vezes graves e às vezes gravíssimos. Tem gente que vence um câncer em último estágio e tem gente que não vence uma bolinha, um carocinho. O medo toma conta. Então você já vê que de início, ou seja, de cara aqui, você vê que o Davi não tem medo. Por quê? Porque ele está revestido pelo Espírito de Deus. Ele crê no Espírito de Deus. Ele crê que Deus está com ele. Então vamos lá. Versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. Olha que coragem, olha bem. Ele não sentia medo. Se você quiser vencer um problema grave, primeira providência é aprender a confiar em Deus, na palavra, e não sentir medo. O medo traz castigo. O medo leva para o fundo. O medo permite o problema aumentar. E o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Você está vendo o que ele está dizendo? Se voltava contra mim. Ou seja, parecia que não tinha como sair disso. Seria a morte. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Dá uma paradinha. Olha a visão espiritual de Davi, irmãos. Ele está falando dos exércitos do Deus vivo, dos exércitos. Deus tem um exército de anjos para ajudar o seu povo aqui na terra. E a própria igreja é um exército de Cristo aqui na terra. Paulo disse a Timóteo: sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Quando a igreja ora, irmãos, por exemplo, culto para a família, quando você se une para orar junto, você é mais um soldado que está combatendo essas legiões do inferno que tentam destruir. Mas tem gente que não ora, nem sozinho, que dirá junto com a igreja.
E o Davi tem essa visão. Não, o meu Deus, o Deus de Israel, ele tem um exército de anjos que operam e atuam aqui na terra a favor do seu povo. Então ele está confiante que Deus vai mandar anjos para ajudá-lo. Você vê que ele afirma isso. Ele não está brincando, ele não está chutando para ver se dá certo. Ele não está barganhando com Deus. Ele tem uma fé inabalável. É um menino que ora, é um menino que crê. É um menino que adora a Deus. Tem gente que só é capaz de adorar a Deus numa igreja, num culto. É incapaz de adorar na sua casa, numa viagem, num canto, adorar a Deus, porque não consegue crer na presença. E aí? Vai comigo. Então, o versículo de número 37 agora. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Vocês estão vendo que a confiança de Davi não é nele, não é na sua força própria. Não que ele tenha, né? Imagina Davi do século 21, entrar no terceiro milênio, assistindo na internet, puxando na internet guerra, tática de guerra, nada disso. Ele não fez nada. Ele confiava que o Espírito de Deus entraria com ele naquela batalha e tem anjos para guerrear a seu favor. Por que o cristão, irmãos, não está... Quantos de vocês já leram lá em Colossenses, Deus dizendo assim: pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Pois é, irmãos, tem cristão que nem para pensar que ele tem ajuda do céu, que Deus tem anjos para enviar. Está tão ocupado, só pensa nas coisas terrenas, é trabalho, é família, corre, é passeio, não sei o quê. Mas não pensa, irmãos, é culto e ponto. Se não meditar, não refletir naquilo que tem ouvido, como vai ter essa fé no momento necessário? O Davi não, irmãos, ele trabalhava a fé dele na presença de Deus, no socorro de Deus, nos anjos de Deus. Ele tinha isso dentro dele, não tinha dúvida. E aí, aí o que acontece? O Saul, preocupado com o menino, aquele jovem, aquele adolescente, pega a sua armadura, a armadura de Saul, e dá para o menino vestir, veste no garoto. Ele não consegue nem sair do lugar com aquela tralha tão pesada, gigantesca. O Saul era imenso, o Davi pequenininho. Né? Não adianta querer vestir a armadura do outro que não dá certo. E aí, lá vai o Davi, firmado naquela fé. O que ele faz? Aí o 39, vamos dar um pulinho aqui. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. Davi tirou aquilo de sobre si. Ele não quis aquela armadura física. Ele está numa fé inabalável. Davi está numa fé inabalável. Ele crê na presença do Espírito de Deus para ajudá-lo a vencer aquela guerra. E aí, então agora vamos no 40. Então agora é a segunda parte de que eu falei, e vamos do 40 ao 47. E diz assim: e tomou o seu cajado. Amém, irmãos? Pessoal, olha para cá. A gente está fazendo um estudo sobre o Espírito Santo, que é o Espírito de fortaleza. É um Espírito que capacita com poder. Amém? Então o 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 cestos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Dá uma paradinha. Quem de vocês já leu na Bíblia? Lá em Pedro fala que Jesus é a pedra principal, a pedra da esquina. Quem já leu? Então as pedras representam palavras de Deus reveladas. Por exemplo, você vai para uma batalha a favor de um filho. Você tem promessas na Bíblia. Em qual delas você pôs a sua fé e confiança? Pois é, você tem muitas promessas de Deus. O Davi apanhou 5. Mas ele pegou 5 pedras, porque no ministério antigo, ele era físico, o ministério do Antigo Testamento.
Então ele pegou 5 pedras, mas representavam Jesus, e lançou mão. Versículo 41. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. Então o problemão está chegando perto do Davi. Ele está crescendo, olha só. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. O Golias, todo paramentado de guerra, coisa séria. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo, de gentil aspecto. Ou seja, um moleque desse, de escritóriozinho, vai lutar comigo? Esse molequinho de ar-condicionado vai lutar comigo? Esse garotinho mimado aí vai lutar comigo? Não era nenhum mimado que a gente sabe, mas era um menino que ninguém dava atenção para ele. Porque o diabo faz isso, irmãos. Se você está lutando contra uma doença incurável, o demônio vem, joga seta na mente para dizer assim, você acha que vai vencer isso? O diabo fala. Ele joga seta. São dados o quê? Inflamados. Mas tem cristão que não discernem um pensamento. O diabo gosta muito de soprar ou jogar os dados assim. Você é muito fraquinho. Isso quando não usa bocas, né? Ih, esquece. Dona fulana, seu fulano, partiu com isso. O diabo faz isso. O diabo negocia. O diabo negocia. Perde tempo quem dá atenção. E enquanto está perdendo tempo, o Golias vai, né? Pensando, vai se enchendo. Então vai comigo. Então eu parei no 42, que diz que o Golias desprezou Davi. 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruim, de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: olha só o Golias, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Dá uma paradinha. Um cajado que ele tinha na mão. Instrumento de pastor. E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Dá uma paradinha. Outra coisa você tem que ver aqui. Tem gente, irmãos, que se ouvir falar que alguém fez uma macumba, gente de Deus, de Jesus, que fulano soube que fizeram para você. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ué, onde está Jesus? Onde está o Espírito de Deus? Onde estão os anjos de Deus? Vocês estão vendo? Esse é o problema. O problema é que muitos cristãos estão vivendo demais o mundo físico e nada do mundo espiritual. Não alimentam a fé, não se enchem do Espírito de Deus, não pensam nos exércitos, no exército celestial, não pensam no poder de nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a própria morte. Não pensam. E aí? Então observa, vai comigo. O Golias amaldiçoou Davi. Você está pensando que o Davi deu atenção? Teve medo de alguma maldição? Amaldiçoou pelos seus deuses. Olha só. Vou fazer Ramandinho, um negócio para você. Vou acabar. Tem gente que derrete, meu irmão. Chega tremendo na igreja. Olha só. Aí o Davi, agora o 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Dá uma paradinha. Vocês estão vendo que o Davi tem uma fé inabalável? Os filisteus estavam afrontando Israel. Mas o Davi sabia que quem afrontava o povo de Deus estava afrontando o próprio Deus. Davi aqui está transferindo a guerra para o próprio Deus. Vai dizer: Senhor, é a ti que eles estão afrontando. Pois é isso que o cristão tem que dizer: meu corpo é templo do Espírito Santo, não é para essa doença, nem nenhuma. Então Jesus, meu corpo é o templo do teu Espírito Santo, esse mal não me pertence, ele vai ter que sair. Por quê? A confiança no Senhor Todo-Poderoso, daquilo que realmente é dele, porque tudo é dele. E aí? Vai comigo. Versículo de número 46. Hoje mesmo, diga hoje.
Diga, é hoje. Irmãos, olha só, às vezes o cristão erra. Eu vou contar para vocês porque é um fato. Está no histórico do meu ministério. Quando eu cheguei na Clarion de Melo, logo depois, uma família veio a mim pedir se eu poderia enviar alguém, ou se eu poderia ir, porque estavam acontecendo umas coisas estranhas na casa. Fizeram muito feitiço, muita coisa naquela casa, um lugar de muito feitiço, e eles ficavam apavorados, principalmente à noite. Assim que foram morar, 4 pessoas da família caíram doentes. O chefe da família precisou fazer 2 cirurgias de emergência. Fez uma, logo depois, não deu um mês, já precisou fazer outra, correndo. Coisa séria. Eles escutavam barulhos, sentiam coisas se arrastando e olhar não tinha nada arrastando. Escutavam passos, mas passos pesados. Pá, pá. E acordavam com aqueles passos. O que diriam por aí? Casa mal assombrada? Nada, demônios mesmo. Aí ele veio para mim e disse assim, pastor, eles vieram falar comigo. A senhora foi que pediu, na verdade, quem pediu mais. A senhora pode nos ajudar? Eu falei, claro. Ela disse assim, não, porque eu fui a um sacerdote e contei o caso para ele. Ele disse, olha, para exorcizar a sua casa eu preciso de 1 semana, no mínimo. Porque isso é coisa muito séria, eu preciso, para exorcizar a sua casa, eu preciso de 1 semana. Aí ela virou, quantos dias a senhora precisa? Falei, nós vamos agora. Agora? Eu falei, o seu dia é hoje. E eu falei, é hoje. Não se deixa para amanhã, porque Jesus trabalha cada dia. Ela arregalou os olhos. Eu falei, vamos agora. Passei a mão, fui ungir a casa. Passei a mão na minha Bíblia. Falei, vamos lá. Cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a Bíblia. E explicar quem era Jesus, que ele venceu a morte, tem todo o poder. O Espírito de Deus opera, acabou e foi. E só de falar, o moço foi desfalecendo, já tive que expulsar ali. Foi muito engraçado. Os cachorros do vizinho começaram a latir tão alto. E ninguém entendia. Eu estava ministrando a palavra, os cachorros latindo. Galinha cacarejando, berrando. Mó barulhado. Aí, tá vendo? Falei, calma. E no final, então, fui consagrar o território todo, arrancar aquela capetada, abençoar o local. E aí, 1 semana depois, ela veio e disse, pastor, estamos dormindo tranquilos. Acabaram os passos, acabou o barulho. Escutavam gemidos, escutavam gritos. Demônios. Mas eu achei interessante que ela falou assim, quantos dias a senhora precisa? Porque o sacerdote que precisava no mínimo de 1 semana, 7 dias. Eu falei, não, é hoje e agora. O seu dia é hoje. Que o nosso Deus é socorro bem presente na angústia. Aí você vê o Davi aqui, olha só, 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Então é hoje que você vence a batalha. Ainda que o sintoma perdure, a obra é feita hoje. Cresceu na fé, se encheu do poder, a obra é hoje. Não é amanhã, é hoje. Então, hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, hoje, de novo, hoje, diga é hoje, as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus, toda a terra. Davi está dizendo, todo ser humano sobre a face da terra vai saber que o Deus vivo está em Israel. Você tem que dizer isso, Jesus habita em mim, Ele habita em mim, então diga é hoje. Esse negócio de pessoa fica, não, amanhã, não, depois, não, semana que vem, é hoje, irmãos. Ainda que os sintomas perdurem, ainda que pareça que a porta não se abriu, aconteceu naquela hora. Às vezes acontece uma negociação de Satanás, irmãos, tentando enganar. Sintomas perduram, às vezes parece que a porta não se abriu. A partir do momento que você fez o decreto, Davi está decretando aqui,
Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Davi está dizendo, ele não está confiando nele, está confiando em Deus, para dizer, hoje o Senhor te entregará na minha mão. Quando você lança confiança na palavra, o Espírito de Deus trabalha. E aí, versículo 47. Então, repetindo, porque é maravilhoso. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará. Ele usou o nome do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel. Nós temos o nome de Jesus sobre todos os nomes. Irmãos, em vez de ficar falando o nome de Jesus, sai aqui, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus sai, para com isso. Se prepare, se revista do poder para usar a autoridade, para fazer o decreto. Então repete comigo, é hoje. Tranquilo? Agora dá um salto no versículo 50. Quem lê comigo o versículo 50? Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse. Você sabe qual é a espada? Efésios capítulo 6, vai comigo, versículo 17. Carta aos Efésios capítulo 6, versículo 7. Não é espada na mão não, irmãos, é na boca. Efésios 6, 17. Efésios 6, 17. Quem lê comigo? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então já entendemos. A espada do Espírito Santo, que é a palavra. Ou seja, o poder que impulsiona a espada é o Espírito Santo. Se você se encher do Espírito Santo, as tuas palavras têm poder. Se você não se encher, as suas palavras não têm poder. Daí tanta gente profetiza e não acontece nada. Encha-se do Espírito. Revestimento de poder. Amém, povo de Deus? Agora vamos entender. Nós já vimos aqui grandes segredos de Davi, não vimos? Mas eu vou te mostrar a prática de vida dele diária. Davi não alimentava uma fé na presença de Deus? Ele não tinha consciência do exército de anjos de Deus? Mas eu quero que você veja a prática de vida dele. Salmo 18, versículos 1 e 2. Salmo 18, versículos 1 e 2. Essa prática tem que ser imitada, pessoal. Salmo 18, versículos 1 e 2. Salmo 18, vamos juntos? Quem vai? Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto. Essas eram as palavras na boca de Davi. Davi não tinha palavras negativas não, pessoal. Davi não tinha palavras negativas. Você vê que o Golias era gigantesco, super bem preparado, aterrorizava qualquer um, todo mundo. E aí, Davi encarou, e as palavras que Davi falou, hoje mesmo, hoje, o Senhor te entregará na minha mão, o Senhor. Onde estava a confiança total de Davi? Em Deus. Por que ele agia assim? Porque ele não duvidava da presença do Espírito de Deus nele, nas suas lutas, no seu combate. Irmãos, os cristãos precisam começar a desenvolver uma vida de oração. Davi foi homem de oração desde menino. Davi foi homem de orações, de adoração, de louvor. Ele pensava nas coisas do céu. Ele não vivia só para coisas terrenas. Tem gente que os cultos são apertados, tempo de oração só Deus sabe. Mas precisamos nos revestir para estarmos preparados 24 horas cada dia, porque o hoje é hoje.
Hoje é hoje. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Valeu, Jesus.